Você já parou para pensar que a forma como você enxerga o mundo pode ser uma prisão invisível? Que as próprias categorias que usamos para entender a realidade não são universais, mas construções que mudam com o tempo? E se eu te dissesse que até a ideia de você, essa pessoa única com sua identidade e seus pensamentos, é uma invenção recente? É fácil acreditar que o mundo é como ele é, que a verdade é uma coisa só, esperando para ser descoberta. Mas e se a verdade fosse mais como um camaleão, mudando de cor dependendo do terreno em que pisa? Neste vídeo, vamos mergulhar na arqueologia do saber, a forma radical que o filósofo francês Michel Foucault usou para desenterrar as regras ocultas que governam o nosso próprio pensamento. Eu sei que a gente se sente perdido tentando entender por que as coisas são do jeito que são, por que certas ideias parecem inquestionáveis. Eu já estive lá, tentando encaixar a realidade em caixas que pareciam ter sido feitas para me prender. Ao final desta jornada, você terá um mapa que Foucault desenhou para ver as grades invisíveis que moldam sua mente e, finalmente, começar a se libertar delas. Você vai parar de se perguntar o que pensar e vai começar a perguntar como o seu pensamento foi moldado. Michel Foucault não era um filósofo tradicional. Ele se via mais como um arqueólogo do saber. Imagine um arqueólogo que, em vez de escavar ruínas de cidades antigas, escava as ruínas do pensamento. Foucault não está interessado no que as pessoas pensavam, mas como elas podiam pensar em determinada época. Quais eram os limites, as possibilidades, as grades invisíveis que moldavam tudo? Essa arqueologia do saber nos mostra que cada época tem um sistema operacional invisível, uma forma de organizar o conhecimento que ele chamou de episteme. Este vídeo é um convite para você ver esse mapa oculto. Vamos desvendar as epistemes que nos trouxeram até aqui, entender como elas funcionam e, o mais importante, perceber que você está jogando um jogo cujas regras foram escritas muito antes de você nascer. E talvez, só talvez, ao entender essas regras, você consiga se libertar de algumas delas. Michel Foucault, no livro As Palavras e as Coisas, propõe que o que chamamos de saber não é absoluto, nem linear, nem uma simples acumulação de fatos. Ele é uma construção histórica, marcada por rupturas, transformações, regras que se impõem entre o que pode e não pode ser dito, pensado. Pense na episteme como um grande mapa invisível de regras que todos nós seguimos, muitas vezes sem perceber. Esse mapa determina os limites do que é considerado verdadeiro, válido, digno de ser estudado. Para compreender o presente, Foucault nos leva a olhar para o passado, para três grandes rupturas criadoras dessas epistemes. Primeiro, a Renascença, um tempo onde o saber era tecido em símbolos, analogias e uma percepção poética do mundo. Nada era separado. O céu, a terra, o homem e as coisas faziam parte de um sistema complexo de significados recíprocos. Era um mundo onde a palavra tinha poder, a imagem carregava sentido, e a relação entre as coisas não era de distinção, mas de semelhança e encanto. Nessa época, o saber não estava dividido em disciplinas como hoje. Ele era quase mágico, poético, místico. Depois veio a episteme clássica, uma revolução profunda nas formas de pensar que estabeleceu uma nova ordem do saber. Surgem as tabelas, as classificações precisas, a lógica da representação. A linguagem passa a ser uma rede organizada de signos que vivem em relação sistemática, não mais por semelhança, mas por posição dentro do sistema. É a época da separação, da objetividade, da ciência como disciplina. Finalmente, a nós chega a episteme moderna. Aqui o homem aparece como sujeito e objeto do saber. A ciência se volta para pensar o homem em suas múltiplas facetas: biológica, econômica, histórica, linguística. Mas esse homem moderno não é um fundamento eterno.
Ele é uma invenção, uma construção das práticas disciplinares que significam o poder e o saber de nosso tempo. Com essas mudanças, o que parecia natural nessa organização do saber se revela mutável, dependente do contexto histórico e das relações de poder. E é aí que a coisa fica mais crítica. O saber não é neutro. Ele está entrelaçado com relações de poder que definem quem pode falar, o que pode ser dito, quem é excluído. As instituições, escolas, prisões, hospitais, se tornam mecanismos que controlam corpos e mentes, determinam normas, classificam, normalizam. O saber produz subjetividades, modos de ser, modos de existir. Já parou para pensar quantas vezes você foi moldado por discursos que você nem percebe? Churchill disse que a história é escrita pelos vencedores. Foucault vai além. O conhecimento é produzido pelas forças que dominam, e isso molda as próprias possibilidades de pensar. No cotidiano, vemos isso nas tecnologias que usamos, nas redes sociais, que moldam debates, nas informações filtradas pelos algoritmos, selecionando o que é aceitável. Se alguém é excluído do saber, é porque isso serve a uma rede de interesses invisíveis. Na nossa prática diária, isso gera uma angústia difusa. Tanta informação que confunde, que contradiz, que aparentemente oferece respostas, mas que às vezes esconde o quid da questão, as regras que determinam nosso olhar. A partir dessa compreensão, podemos começar a olhar para nossa própria vida de forma crítica. As vozes que ouvimos, as certezas que temos, os limites do nosso pensamento são tudo parte dessa grande máquina invisível de saber e poder. Mas há esperança. Porque quando conhecemos essas estruturas, ganhamos a chance de agir, de criar novos caminhos, de desconstruir o que nos aprisiona. E isso vale para a vida pessoal, para as relações sociais, para a política, para a economia, para tudo o que fazemos. Já se perguntou por que algumas perguntas não têm resposta? Por que alguns sentimentos, alguns desejos, parecem não ter espaço no mundo oficial? Isso não tem a ver só com você. Tem a ver com o modo como o mundo é construído e com o modo como a linguagem, o saber e o poder se combinam para dizer o que importa. Esse entendimento é um convite à liberdade. Não uma liberdade simples, mas uma que exige coragem, que exige perder certezas para ganhar autonomia. Eu sei que isso assusta, mas também sei que é necessário. Até aqui, vimos como o saber mudou radicalmente, como as regras invisíveis moldam o que consideramos verdade. Agora, vamos nos aproximar do que Foucault chama de sujeito, essa figura que acreditamos ser o centro da existência. A grande virada é perceber que esse sujeito não é um ponto fixo, mas um efeito das práticas discursivas e dos mecanismos de poder. Mas como isso acontece na prática? Como é que o poder se infiltra no nosso ser, nos nossos corpos, na nossa mente? Foucault nos leva para olhar as instituições, as escolas, os hospitais, as prisões. São espaços onde o poder se exerce de forma silenciosa, minuciosa, produzindo sujeitos disciplinados, obedientes, normatizados. Não é a força bruta da repressão clássica, mas um controle sutil e constante. Essa disciplina é responsável por formar o que chamamos de sujeito moderno. Imagine a escola. Ela não ensina só conteúdos, mas também normas de comportamento, horários, modos de falar e ouvir. Cada detalhe trabalha para criar um corpo e uma mente adaptados ao sistema. E a prisão? Não pense só numa cadeia com grades e muros. Pense num sistema que disciplina, classifica criminosos, mas também modela o medo, a culpa, a resistência. É uma máquina que faz do controle individual um mecanismo coletivo. O que é surpreendente é o alcance dessas práticas no cotidiano, na forma como nos olhamos, nos comparamos, nos autocensuramos. Se você sente que vive uma constante vigilância,
não só externa, mas interna, um olhar crítico que você mesmo direciona à sua vida, está experimentando essa disciplina. É um efeito do que Foucault chama de panóptico, um lugar onde se está sempre sendo potencialmente observado, o que cria a autocontenção. No mundo atual, mesmo que as câmeras não estejam presentes fisicamente, a vigilância digital se tornou uma extensão desse panóptico. Somos monitorados por dados, rastreados por algoritmos, avaliados constantemente. E isso molda nossos comportamentos de forma invisível. Outra camada fundamental é a construção do discurso científico. A ciência, longe da imagem neutra que costuma ter, é para Foucault uma tecnologia do poder, que sobrepõe seus discursos aos saberes locais e populares, legitimando uns e silenciando outros. Na área da saúde, por exemplo, os discursos médicos definem o que é saudável, o que é patológico e quem merece cuidado ou exclusão. Isso impõe uma lógica classificatória e normatizadora que se estende para além dos hospitais, para o modo como pensamos o corpo, a sexualidade e a identidade. Essa construção do saber-norma tem efeitos concretos que atravessam o dia a dia de milhões de pessoas. Por isso, questionar as bases do saber não é só coisa de acadêmico. É uma necessidade para pensar e construir formas de vida menos opressivas. E isso também reflete em nossa relação com a linguagem. As palavras que usamos para falar do mundo não são inocentes. Elas carregam camadas de significado, histórico, poder. Cada termo de inclusão ou exclusão é um grito ou um silêncio numa disputa invisível. Quando entendemos isso, passamos a perceber por que certas conversas nunca acontecem plenamente em nossas comunidades, porque certos temas são tabu e outros são amplificados. E como reagimos a isso? O desafio é que para romper com essas práticas é preciso coragem para encarar não só o outro, mas a si mesmo, suas próprias contradições, seus próprios limites. É um processo árduo de desconstrução e reconstrução. E o que podemos fazer concretamente? Foucault não propõe um manual, mas nos convida para uma postura ética, um cuidado de si, uma reflexão constante sobre como fazemos parte desse sistema e como podemos produzir rupturas. No cotidiano, isso pode significar buscar o diálogo além das posições confortáveis, questionar normas internalizadas, criar espaços para vozes marginalizadas. A tecnologia, que pode ser instrumento de vigilância, também pode ser ferramenta de resistência e criação. É uma tensão constante, um jogo de forças que fazemos parte. Essa consciência crítica é o que pode abrir caminhos para uma liberdade mais concreta. Quando você se reconhece nesse jogo complexo, entende que não está só, que somos muitos vivendo essa experiência de desconstrução e busca por sentido. A linguagem é muito mais do que um conjunto de palavras para descrever o mundo. Na verdade, ela constrói o próprio mundo que conhecemos. A linguagem é uma forma de ação, um instrumento que cria categorias, sentidos e possibilidades. Pense na linguagem não como um espelho, mas como um filtro, um prisma que refrata a realidade. Uma palavra não é apenas um rótulo, é uma maneira de organizar a experiência humana. Foucault destaca que em diferentes épocas, as regras para usar as palavras mudam radicalmente. O que pode ser dito e como pode ser dito é regulado por normas invisíveis que governam o discurso. Por exemplo, o que hoje chamamos de economia não foi sempre um campo legítimo de saber. Até um certo momento histórico, não havia essa categoria como a entendemos. E o homem que participa da economia também é uma criação histórica, uma construção da modernidade. Isso abre uma reflexão poderosa. As categorias que usamos para pensar o mundo, homem, economia, magia, ciência, são provisórias e mutáveis.
No presente vivemos um momento em que antigas categorias são desafiadas por novas linguagens das redes, das tecnologias, das identidades plurais. Mas, apesar dessas mudanças, muitas das estruturas antigas ainda persistem invisivelmente, reproduzidas em discursos e práticas cotidianas que nem sempre questionamos. Palavras podem reforçar estigmas ou abrir espaços de inclusão. Por isso, o trabalho de refletir sobre a linguagem é também um trabalho político. É resistir às imposições que limitam a diversidade do pensar e do ser. A representação do mundo, do que chamamos realidade, é, portanto, uma construção social. E essa construção define quem é incluído, quem é excluído, quem tem voz e quem é silenciado. Se você já experimentou a sensação de não se reconhecer nas narrativas oficiais, essa é uma consequência direta dessa construção. No campo do conhecimento, isso implica que a ciência, as artes, as humanidades são todas camadas desse entrelaçamento entre poder e discurso. Foucault nos convida, então, a desconfiar do que se apresenta como conhecimento universal, único e final. Essa suspeita não é ceticismo vazio, mas um convite à abertura e ao questionamento contínuo. E aqui cabe uma reflexão prática. Quando você participa de uma conversa, quando consome informação, esteja atento não só ao conteúdo, mas à forma. Quais categorias estão sendo usadas? O que é considerado legítimo? O que está fora do campo de visão? Essa consciência crítica é a chave para não ser capturado pelas verdades oficiais, para encontrar espaços onde o pensamento possa se expandir. E mais, para perceber que, apesar das limitações, há sempre uma margem para a invenção, para a transformação, para a justiça. Depois de entender como a linguagem e o sujeito são construídos, precisamos olhar para as instituições, que são os palcos onde essas forças se manifestam e se reproduzem. As escolas, os hospitais, as prisões, as fábricas, cada um desses espaços é um laboratório do saber-poder, onde se ensina, se disciplina, se normatiza. Na escola, por exemplo, não se ensina só matemática, história ou literatura. Ensina-se também a ser pontual, a obedecer regras, a aceitar hierarquias. O currículo não é apenas uma lista de temas, é um conjunto de valores e saberes que configuram a identidade dos alunos como futuros cidadãos. Quando o poder funciona dessa forma, ele não precisa mais usar a violência ostensiva para controlar. O corpo aprende a se auto-observar, a se autocorrigir. Esse controle disciplinar é tão eficaz porque é internalizado. Na saúde, o poder se manifesta no diagnóstico, na classificação dos corpos e das mentes. O que é considerado normal ou patológico, quem pode trabalhar, quem deve ser internado, tudo isso é regulado por discursos científicos que refletem interesses sociais. Junto a esses saberes vem o dispositivo do olhar, a vigilância que permeia e controla comportamentos. A sociedade disciplinar é uma sociedade de olhares que se cruzam e se multiplicam. No campo da cultura, o saber-poder também é presente, influenciando o que é visto como arte legítima, o que é censurável, o que é permitido expressar. Essa regulação afeta o que consumimos, como interpretamos o mundo, que tipo de conhecimento valorizamos. A cultura oficial se apresenta como neutra, mas, na verdade, é um meio de legitimar certos saberes e silenciar outros. Quanto a nós, indivíduos, vivemos esses dispositivos o tempo inteiro. Nas redes sociais, a autocensura, a busca por aprovação, a adaptação do discurso às normas do grupo são formas contemporâneas de disciplina. E se pensarmos no trabalho, a rotina, as metas, os relatórios são ritualizados para maximizar a produtividade e, ao mesmo tempo, moldar subjetividades alinhadas aos interesses econômicos. Essa reprodução do poder
Ocorre em pequenos gestos, em pequenas palavras, em processos invisíveis. Mas há uma outra face nesse complexo. O poder também pode ser criativo, pode abrir espaços de resistência, de invenção. Nem toda relação de poder é opressiva. Pode ser produtiva, permitindo o surgimento de novas formas de agir e pensar. Esse é um ponto-chave, porque não podemos simplesmente rejeitar toda forma de saber ou norma, mas aprender a navegar criticamente entre elas. Foucault deixa claro que a mudança não acontece por decretos. É um processo sutil, feito nas interações diárias, no cuidado de si, no desenvolvimento da consciência crítica. Essa responsabilidade individual e coletiva é onde reside a possibilidade de transformação. Chegamos a um ponto fundamental. O poder não está apenas nas grandes instituições, mas se manifesta no cotidiano, nas menores ações, nos detalhes que parecem insignificantes, mas são potentes. Foucault chama isso de micropolítica do poder. É nos olhares, nos gestos, nas palavras que construímos e desconstruímos poder. A vigilância não está apenas na câmera ou no chefe. Ela está na sua própria cabeça, no seu próprio julgamento sobre você e os outros. Isso é sutil e, por isso, perigoso. Quando passamos a aplicar as regras do poder em nós mesmos, nos autocensurando, nos disciplinando, o controle se torna invisível e mais eficaz. Mas tem um lado positivo. É aí que começa a resistência mais real. Porque se o poder é isso, uma rede difusa de relações, a resistência pode surgir em qualquer ponto dessa rede. E isso abre um campo vasto de possibilidades para inventar outras formas de existir e pensar. No presente, isso é mais evidente do que nunca. Em movimentos sociais que invadem espaços tradicionais, em manifestações culturais que desafiam o status quo ou também em redes colaborativas que quebram fronteiras. Mas a resistência não é só um ato grandioso, é, acima de tudo, uma prática diária. Quando você questiona uma norma, quando você se permite pensar fora do lugar comum, quando você cria um novo significado para uma palavra, está resistindo. Isso vale para debates sobre identidade, para formas alternativas de educação, para a criação artística, para a vida em comunidade. Foucault nos mostra que essa luta não tem fim, porque o poder se adapta, se reorganiza, encontra novas formas de se impor. Por isso, a liberdade que ele propõe não é um ponto de chegada, mas uma prática constante, um exercício contínuo de cuidado de si e dos outros. Eu penso que reconhecer isso é libertador, porque tira o peso da ilusão de poder absoluto, substituindo-o por um movimento de transformação permanente. E isso é profundamente humano, frágil e potente ao mesmo tempo. Pense, por exemplo, no ato de simplesmente pedir desculpas quando erra, numa relação, ou na atitude de apoiar uma voz marginalizada, promovendo espaço de fala. São pequenas revoluções cotidianas que reconfiguram microespaços de liberdade. Se você já teve esse tipo de experiência, sabe do que falo. A partir dessa visão, construir uma ética de resistência significa assumir a responsabilidade de pensar criticamente, agir conscientemente e cuidar de si e do coletivo. Isso é vital para enfrentarmos os desafios que o mundo nos impõe todos os dias. Nós vivemos num tempo em que as verdades se fragmentam, as certezas se desmancham e a complexidade se torna o único ponto fixo. Por isso, a sensibilidade para as sutilezas do saber e do poder não é luxo intelectual, é necessidade de sobrevivência. Se as estruturas de saber moldam quem somos e como vivemos, o que dizer então da cultura? Esse terreno complexo onde as identidades se formam e se afirmam. A cultura é um espaço onde o saber-poder se manifesta em múltiplas faces, muitas vezes imperceptíveis, que vão desde as artes até as formas de comunicação,
passando pelas normas sociais e pelos mecanismos de exclusão e inclusão. No mundo contemporâneo, testemunhamos uma explosão de informações, vozes e narrativas, mas nem todas têm o mesmo peso, nem todas são ouvidas com a mesma atenção. A tênue linha entre democratização da informação e monopolização do discurso evidencia a luta constante entre centralização e dispersão do poder simbólico. Essa dinâmica é visível na internet, nas redes sociais, onde a liberdade aparente contrapõe-se à manipulação algorítmica, à vigilância e à polarização. Foucault nos ajuda a entender que a liberdade é sempre condicionada por estruturas que podem reforçar desigualdades ou abrir espaços de emancipação. Assim, questionar quem tem voz, quem detém os meios de produção cultural, quais discursos são privilegiados, é fundamental para compreender a cultura como campo de batalha ideológico. E isso nos leva a uma reflexão ética inescapável. Como construir uma cultura que reconheça e valorize a pluralidade de saberes, experiências e identidades? No centro desse desafio está o entendimento de que o saber é cartografia, e a cartografia não é neutra. Ela desenha territórios onde alguns são vistos e outros invisibilizados. Ao revelar essas dinâmicas, Foucault nos desafia a não reproduzir as relações de poder, mas a atuar como agentes conscientes, criando espaços inclusivos e democráticos de conhecimento e cultura. Isso é urgente e vital, especialmente porque, como indivíduos, vivemos à sombra dessas estruturas e vivemos também processos de subjetivação que podem ser opressivos ou libertadores. A ética Foucaultiana propõe um cuidado constante com nós mesmos e com o outro. Um compromisso com a verdade que não é estabilidade, mas movimento aberto e contínuo. Nesse movimento está uma pedagogia do questionamento, da resistência criativa e da construção coletiva. Há muito a ser feito para desconstruir velhos paradigmas e construir novas narrativas que acolham a complexidade humana em sua diversidade. E aqui está o desafio para você que está assistindo. Como podemos contribuir para essa transformação? Que espaços você pode abrir em sua vida para que outras vozes sejam ouvidas? Que práticas você pode modificar para ajudar a desmontar estruturas injustas? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas o simples ato de questioná-las já significa um passo poderoso rumo a um mundo mais plural e justo. Agora que compreendemos o papel central das epistemes na formação do saber, do sujeito, da linguagem e das instituições, vamos olhar para as consequências práticas dessas estruturas no nosso dia a dia e na maneira como vivemos relações. O que parece distante e teórico, quando olhamos pelas lentes de Foucault, revela uma potência enorme para compreender onde estamos presos e onde podemos agir. A rigidez das categorias, das normas, das classificações molda experiências, limita possibilidades e gera desigualdades profundas. Por exemplo, na educação, as classificações de sucesso ou fracasso, que são construídas historicamente, impactam vidas, determinam trajetórias e reforçam mecanismos de exclusão. Muitos jovens e adultos sentem o peso dessa lógica que não reconhece outras formas de aprendizado, que marginaliza saberes diversos e ignora caminhos alternativos. Na esfera laboral, seguimos padrões hierárquicos e metas construídas em epistemes que valorizam produtividade em detrimento de bem-estar, que naturalizam o controle e a competição. Nos relacionamentos, as normas culturais estabelecem modos de agir e pensar que muitas vezes sufocam singularidades, impondo papéis limitadores. E no campo político, as verdades oficiais, construídas segundo uma episteme dominante, podem silenciar vozes dissidentes e legitimar formas de opressão.
Observar essas dinâmicas sob a perspectiva Foucaultiana é abrir a possibilidade de agir radicalmente. É entender que o que consideramos normal e natural é uma construção, nos dá a chance de desconstruir, de criar novos modos, de reinventar relações. Mas como fazer isso? A resposta passa primeiro pelo exercício da crítica, um olhar constante e atento para as verdades tidas como absolutas, para as práticas cotidianas que repetem essas verdades. Depois, vem o reconhecimento das resistências que já existem, aquelas iniciativas, vozes e movimentos que desafiam o status quo, que inventam alternativas, que criam ranhuras no sistema. Por último, está a criação de espaços de diálogo, acolhimento, experimentação, onde o pensamento possa se libertar das amarras, das epistemes dominantes. E isso não é um ato solitário. Somos parte de redes de interações, uma teia de saberes e poderes que podemos transformar coletivamente. Por isso, o convite para você que está aí do outro lado é engajar nessa prática constante de crítica e criação. A literatura, a arte, a política, a convivência, todos esses espaços são campos para essa transformação. Foucault nos lembra que o saber é inseparável do poder e que a liberdade consiste em aprender a navegar essas forças, revelá-las e criar novos modos de existência. E isso tem efeito profundo nos pequenos passos, nas decisões do dia a dia. Para finalizar essa etapa, imagina quantas pequenas ações você já tomou que foram forma de resistência. Um questionamento, uma mudança de fala, uma postura diferente diante do normal. Esses atos são sementes de transformação. Proponho que você os reconheça e fortaleça. Foucault nos mostra que o discurso não é simplesmente a forma como falamos, mas um conjunto de práticas que organizam o pensamento, delimitam o que pode ser dito e quem pode dizer. Cada discurso opera dentro de regras próprias, regras que autorizam, que silenciam, que legitimam ou anulam. Nesse sentido, o discurso é um campo de luta, onde diferentes forças competem pelo poder de definir a realidade. E é justamente aí que podemos aprender a atuar, a perceber que o modo como falamos e pensamos não é dado, mas um terreno para inventar novas formas. Portanto, a linguagem, em sua plasticidade, é fundamental para abrir possibilidades e, ao mesmo tempo, pode se tornar um instrumento de controle e opressão. Na vida cotidiana, isso se manifesta em conversas, textos, imagens, filmes, em como construímos narrativas que nos moldam e moldam o mundo. Essa percepção pode ser libertadora. Reconhecer que podemos inventar novas narrativas, desafiando os discursos hegemônicos. Mas essa invenção exige um esforço consciente, uma ética de cuidado com as palavras e com o outro. Porque as palavras não são neutras. Elas constroem mundos que podem excluir ou incluir, marginalizar ou acolher. Essa dimensão ética do discurso é central para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, marcado por polarizações, fake news e uma crise de sentido que atravessa as sociedades. Na nossa prática diária, isso implica em questionar relatos oficiais, desconfiar do que é dado como verdade incontestável, cultivar o diálogo genuíno. Esse processo é difícil porque nos confronta com as próprias certezas e identidades. No entanto, é fundamental para construir uma sociedade mais plural, justa e empática. E, pessoalmente, é um convite para repensar nosso papel na produção e circulação do saber. Se posso sugerir um exercício, ele seria o seguinte: observe as conversas ao seu redor, escute que palavras são valorizadas e quais são silenciadas. Questione o que essa diferenciação produz em termos de inclusão e exclusão. Essa sensibilidade ao discurso é uma forma prática de resistência e liberdade. Assim, ampliamos o campo da reflexão para o território social amplo, onde cultura,
política, economia e relações interpessoais se entrelaçam. E esse desafio é o grande legado que as palavras e as coisas nos deixa. Olhar para além das aparências do conhecimento para compreender suas raízes históricas e políticas. O conhecimento não é algo estático, nem um espelho fiel da realidade, mas um campo de práticas, de disputas, de estratégias. E é aí que entra a importância de desconstruir as epistemes, para revelar as condições de possibilidade que definem o que é possível pensar, dizer, saber. Esse desvelamento é um ato de libertação porque abre espaço para questionar e criar. Mas também é um ato de responsabilidade, pois ao conhecer as estruturas, podemos escolher como agir dentro delas ou contra elas. Levar essa arqueologia para o cotidiano é observar como as práticas discursivas definem nossos papéis sociais, nossas identidades, nossas relações. Por exemplo, a construção do conceito de normalidade, que parece tão natural, é uma artimanha do saber-poder para delimitar fronteiras entre quem pertence e quem é excluído. Esse processo tem efeitos profundos na vida das pessoas, criando categorias de inclusão e exclusão baseadas em normas culturais, científicas e políticas. Nesse sentido, pensar o saber como poder é pensar a política das palavras, das classificações, das verdades. E é na política que a arqueologia do saber encontra sua força transformadora. Porque políticas são práticas concretas que podem desestabilizar ou reforçar as estruturas do saber. E isso nos guia para a ética, para a necessidade de uma postura crítica e ativa em relação ao conhecimento. É necessário questionar os discursos dominantes, buscar múltiplas vozes e experiências e construir saberes que promovam a justiça e a pluralidade. Esse exercício é fundamental para enfrentar os desafios sociais contemporâneos, incluindo desigualdades, exclusões e opressões. E é também um convite para uma pedagogia que valorize a diversidade e a crítica. Em suma, o que Foucault nos convida é um compromisso ético com o pensamento livre e crítico, que reconheça as complexidades do poder e do saber sem desistir da busca por transformação. Se você já sentiu esse desconforto diante do saber oficial, se já teve vontade de questionar normas e verdades, saiba que essa inquietação é um potente motor de transformação. Esta conversa profunda não termina aqui. Ela é apenas o primeiro passo na trilha. Se este conteúdo ecoou aí dentro, junte-se à nossa expedição. Siga o canal Selva Interna para continuarmos a desbravar esse território juntos.